Boa noite a todos. Que bom ver tanta gente reunida aqui nessa noite. Então, nós vamos iniciando, né? Demos uns minutinhos de tolerância. Então, quem vai chegando, eu vou permitindo a entrada. Bom, então, hoje à noite, então, temos uma noite bem especial. Estaremos com a psicóloga, né, Cristiane Dias, que veio conversar conosco, né? Então, num momento, assim, preparado por toda a equipe da SMECT, né? Mas, assim, quem esteve mais à frente dessa organização foi a nossa nutricionista, Sumaya Fai, né? Sendo que esta atividade fez parte, na verdade, da Semana da Saúde nas escolas, né? Infelizmente, naquela semana, nós não pudemos realizar este encontro, né? Estamos realizando hoje. Então, nós estamos muito felizes, né, de estarmos aqui, e eu agradeço imensamente o convite, né, por ter aceitado o nosso convite, Cristiane, né, e eu desejo, assim, um ótimo encontro para todos nós, e peço também que vocês vão registrando a presença de vocês no chat, né, a maioria já está lá registrando, e então quem ainda não registrou a sua presença, peço, por favor, então, que a faça. Vou convidar agora, então, a Sumaya para falar um pouquinho, né, já que ela também se preocupou tanto e pensou com tanto carinho neste momento para todos nós, professores. Então, bom encontro para todos nós. Boa noite, professores. Tudo bem com vocês? Um especial boa noite para a nossa psicóloga Cristiane Dias, né? Uma pessoa que eu já admiro e já conheço há algum tempo, né? Em função do trabalho maravilhoso que ela faz, né? E agradecer também o convite, né? Que nós fizemos para ela, que ela em participar do nosso encontro, que primeiramente seria presencial, né? Mas em virtude dessas questões, a gente está fazendo este momento online agora, né? E esse momento, então, tão especial, né, que é de troca e de autocuidado, né, que a gente também precisa levar bastante em consideração. Bom, então esse nosso momento, ele vem de encontro com a Semana da Saúde na Escola, como a Raquel já comentou, que teve como objetivo principal, né, a promoção e o incentivo da alimentação saudável, né, das nossas crianças. Mas nós não poderíamos deixar de incluir os nossos professores, né, que são praticamente a nossa base estrutural na escola, né. E essa programação, então, ela está voltada para o nosso cuidado emocional, né, que também é importante, e para a nossa base, né, toda que são os nossos profs. Estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje, né, 69 pessoas ali, né, tô vendo, e eu fico bem animada porque nesse momento que a gente passa por diversos desafios, né, e a gente é todos os dias desafiado, a gente precisa de um certo apoio, muitas vezes, né? E nada melhor do que as belas palavras da Cris, né? Para nos ajudar nesse momento, né? Espero que vocês aproveitem, tá? Essa nossa conversa. E no final, né, deste momento, a gente vai ter um espacinho de perguntas, né, e de dúvidas, que a gente vai poder estar dialogando, né, e a gente, então, agora pode dar andamento, né, e seguimento nessa noite, com as palavras da Cristiane. Ela pode se apresentar um pouquinho, né, também, e ela pode dar andamento, então, no que ela preparou para nós hoje. Obrigada, Sumaya. Boa noite a todos. Eu acho que é muito interessante esse momento, assim, de casa cheia, né? Eu sinto um momento de muita emoção, até de poder estar aqui com vocês compartilhando esse momento.
Então, eu sou psicóloga, eu moro e trabalho aqui em Ivati, e me sinto muito honrada por esse convite e de ter a oportunidade de estar conversando com tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho, nos últimos anos, sempre pensado de que como é importante a gente criar oportunidades e momentos de troca e de partilha, né? Então, eu estou vindo para esse momento aberta para essa troca e para essa partilha, né? Então, para começar, né, eu gostaria de saber como é que vocês estão chegando para cá, né, para esse momento, como é a expectativa. Eu gostaria de ouvir alguém que queira falar, sei lá, 2, 3 pessoas que queiram compartilhar comigo isso. Eu acho sempre muito importante ouvir. Eu gosto muito de ouvir, né? A minha profissão é a escuta, então eu gostaria de ouvir vocês, por favor. Quem me ajuda? Porque eu não vou trabalhar sozinha, né? Eu preciso de vocês aqui comigo. Lembrando que esse momento também ele é importante por essa questão de troca, né, de conversa, né, então sintam-se todos muito à vontade, né, para questionar, enfim, dúvidas e realmente conversar, né, é um momento de troca também. Isso. Quem me ajuda? Ninguém quer falar? Eu falo, pode ser? Obrigado, Cláudio. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todo mundo aí presente virtualmente, aí do outro lado da tela, né? Bom, na verdade, eu vim com todos os meus sentimentos, né, que despertaram ao longo da pandemia, né? E acho que a gente vem numa mistura de sentimentos. Começamos um ano letivo novamente remotamente, né, com uma grande frustração, né? A gente tinha aquela expectativa de voltar e depois não voltamos. Agora a gente está no método remoto. Estamos, né, vamos dizer assim, sobrecarregados, né? Não estamos acostumados com esse método de trabalho, né? Mas também estamos aprendendo muito, né? Estamos vivendo uma outra realidade que nos tirou da nossa zona de conforto. Então eu venho assim com essa mistura de sentimentos, né? Trazendo assim um pouco também para os meus colegas, compartilho no meu trabalho com os meus colegas, né? Essa grande mistura de sentimentos, de incertezas muitas vezes, né? De momentos felizes, agradáveis, mas também de angústia, né? E tudo isso, né? Muitas vezes nos traz uma certa ansiedade, né? Da gente estar sempre tudo regrado, a gente não tem mais o controle da situação, né? Até no início do ano a gente brincava como a gente planejava para um mês, planejava o ano todo. Agora é planejamento de um dia só. Isso. Né? Bem Seria mais legal. ou menos isso que eu queria falar. Obrigado. Bem legal, Cláudio. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de partilhar? Ok. Tem a professora Ângela que levantou a mão também. Ângela. Eu não consigo ver todo mundo, então, Ângela, aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Compartilho do mesmo sentimento do Cláudio, né? Coisas boas, né? Mas acho que talvez tudo que o Cláudio falou falaria exatamente igual e acrescentaria mais uma palavrinha não muito gostosa, que é uma certa pressão que a gente tem, querendo ou não, porque a gente tem prazos, a gente tem metas a cumprir, querendo ou não, mesmo sendo educação, a gente tem objetivos a alcançar, né? Então a gente tem prazos e muitas vezes esses prazos não dependem só da gente, né? Então, vou dar uma situação bem simples, a gente está se encaminhando para uma parte que eu acho que é a mais tensa do trimestre, o término, né? E a gente tem que entregar notas, mas a gente tem alunos que não entregaram trabalhos ainda, mas a gente precisa encerrar, então, assim, são coisas que acabam frustrando um pouquinho, assim, quando chega esse período. Então, acredito que tudo que o Cláudio falou, concordo plenamente, só acrescentaria um pouco mais essa parte da pressão. Era isso. Perfeito. Obrigada, Ângela.
Muito interessante isso que vocês estão trazendo, e é muito legal, né, e muito interessante ouvir isso tudo, porque eu pude experimentar um pouquinho do que vocês estão trazendo e do que vocês estão vivendo, dessa frustração, dessa pressão, dessa ansiedade, desse medo. Quando eu me preparei, então, para fazer essa palestra, esse encontro, essa conversa presencial. E no domingo, quando a Sumaia me liga, dizendo que não seria presencial, que seria online, eu fui pega de surpresa, e eu fui realmente impactada por isso, e fiquei muito mal com isso, porque não era o que eu queria. Não era o que eu queria fazer. Eu, de verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo, né, uma palestra online, e eu preciso compartilhar isso com vocês, né. Eu já acompanhei outras pessoas fazendo palestra, mas onde eu estaria falando é a primeira vez. Então, eu gostaria que vocês soubessem que eu estou chegando nesse momento, né, com muitos medos e com muitas questões também, porque eu estou diante de uma tela, né, onde a conexão, ela não é a mesma conexão do quando a gente está presencial. Então, eu pude compartilhar um pouquinho disso que vocês viveram. E uma das coisas que eu fui tomada foi por esse medo de ter que fazer diferente, né? Esse medo de ter que mudar o que eu tinha planejado e não deu certo, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso, né? Então, eu sinto e sei o que vocês estão dizendo, né? E a palestra, né, assim, a conversa, o tema que a gente ia conversar era para ser uma coisa. E a partir desse evento passou para uma outra coisa, né? Que eu precisava, então, pensar como é que eu vou viver, como é que eu vou lidar com tudo isso que eu estou sentindo, com todos esses medos que eu estou sentindo. E aí isso foi me mobilizando, e eu comecei a me dar conta de que, bom, estamos aqui, né, e vamos ver o que a gente vai ter que fazer. E me veio uma música na cabeça, e eu quero compartilhar com vocês essa música. Gostaria que vocês pudessem ouvi-la, né, perceber as imagens, eu vou botar com imagem, e que vocês possam ouvindo ela e sentindo ela, tá? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mas essa foi a música que me veio na cabeça. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passa. Na vida vem em ondas como mar. Num mundo infinito. Tudo que se vê não é igual que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada
depois será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Então, eu me senti num mar turbulento, um mar bem turbulento. E é assim que nós estamos vivendo, num mar turbulento. E essa pandemia trouxe para a gente essa sacudida e que está fazendo a gente ter que desconstruir tudo aquilo que a gente achava que devia, que era certo, que era bom, e começar a construir um novo, de um outro jeito, de uma outra forma. Então, nós estamos num processo de desconstrução. E essa desconstrução, como ela não é só aqui para nós, ela é uma desconstrução de um todo, né? Porque é em todo o mundo que nós estamos vivendo a pandemia, então não é uma coisa local, é uma coisa que é geral. Então, é uma desconstrução do todo e está nos chamando para fazer uma retomada, é uma revolução de consciência. E é isso que nós estamos sendo sacudidos, é isso que esse mar turbulento está nos provocando, né? Que nós precisamos mudar a nossa consciência a respeito de uma série de coisas. E uma das coisas, né, é a nossa forma de se relacionar conosco e se relacionar com o outro. Então, isto é uma coisa que nós estamos sendo chamados, né? Então, eu chamaria que esse momento é um momento de um despertar coletivo. Nós precisamos pensar que é um trabalho individual, mas que é para o todo. Então, nós temos uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade que a gente vai ter que se colocar, que a gente vai ter que fazer, né? E uma das coisas que está muito claro, assim, é que essa pandemia mexeu com coisas muito profundas e ela mexeu com os nossos medos. Ela entrou diretamente nos nossos medos. E um medo maior, que é o que a gente mais escuta, que é o que mais está aparecendo na mídia, né, é o medo da morte. Então, assim, os números de mortos que são divulgados, as pessoas todas que perderam as suas vidas nessa pandemia, né, mostra para a gente a nossa finitude. Nós todos vamos morrer. E a gente esquece disso. E eu tenho para mim que esse é um momento, então, quando a gente fica cheio desse medo todo, né, a gente também poderia pensar, né, que se a gente vai morrer, se todos nós vamos morrer, o que nós temos que fazer agora, hoje? Porque nós não temos amanhã. A gente só tem hoje. E aí, para a gente poder viver esse hoje, né, como é que a gente vai viver para além desse medo? Como é que a gente vai conseguir, então, se relacionar? Como é que a gente vai fazer tudo isso? A gente tem que começar a parar para pensar
que nós fomos ensinados, nós somos condicionados pelo medo. O nosso medo mais primitivo, o nosso medo mais básico é o medo de não ser amado. Né? Quando a gente não tem medo, a gente tem medo de ser amado, a gente também tem medo de não agradar as pessoas, a gente tem medo de não satisfazer as pessoas, de não ser suficiente, de não ser capaz. A gente também tem medo da escassez, porque toda essa pandemia, quando não trabalha, não sai, não faz, a gente também tem muito medo de não ter dinheiro, de não conseguir pagar as contas, e realmente muitas pessoas estão passando por necessidade, então a gente foi realmente assolado por esse medo. Mas como que a gente pode, então, pensar nesse momento, né, quando eu estou diante de uma situação como essa, num risco, né, real como esse do vírus, né, eu vou ter 3 formas de reagir diante do medo. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. E isso, quando a gente for pensar numa questão de uma ameaça real, né, é automático essa defesa, ela é uma defesa automática. Então, tem uma coisa real acontecendo, mas também tem uma outra coisa que são as ameaças que não são reais, são aquelas ameaças contadas pela nossa mente, que são as ameaças imaginárias, como a gente chama, que a gente também vai acabar se defendendo de uma forma mais agressiva, de uma forma mais submissa, ou uma forma de se retirando. A diferença entre a ameaça real e a ameaça imaginária é que a real, o evento da ameaça passa, e essa pandemia está levando muito tempo para passar. A gente achou que isso ia ser mais rápido, mas não, está levando muito tempo. Então, a gente está sob uma ameaça real, o vírus que contamina, mas também todas as ameaças que são imaginárias, que a gente também está sendo tomado e sendo criado. Então, a gente está sob uma situação de estresse. A gente está num nível de ansiedade, num nível de pânico, muitas pessoas, né? E isso tudo vai desgastando o nosso sistema, né? Isso tudo vai nos tirando do centro, isso tudo vai comprometendo e nós vamos adoecendo, né? A depressão, ela vai estar ligada sempre com o passado. A ansiedade vai estar ligada com o futuro. Só que a gente nem sabe se vai ter futuro, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, a gente fica perdido nisso, né? A gente fica tentando controlar o que não pode ser controlado. Então, essa nossa tentativa de controlar a vida, essa nossa tentativa de fazer dar certo, né? Tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem da gente, como a Ângela falou, né? Tem coisas que eu posso fazer, mas se os alunos não me devolverem, eu também não tenho como fazer. Então, tem coisas que realmente a gente não tem controle, e isso tudo vai nos tirando do centro, isso tudo vai nos desorganizando. E eu fico pensando muito em vocês, nos professores, porque os professores são os adultos, né? Os adultos que são espelhos e são modelos para os seus alunos, né? Então, se a gente adulto está atrapalhado, imagina como vão ficar as crianças se a gente não puder dar suporte para eles, se a gente não puder dar o amparo e atender eles, né? Então, quanto que nós, adultos, precisamos estar bem, quanto nós precisamos cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar do outro, mesmo que seja à distância, mesmo que seja pela telinha. Como que a gente pode estar amparando e cuidando dessas crianças, né? Então, a gente fica, né, nesse discurso do passado, era assim, por que as coisas não são como eram antes, então a gente tem que voltar para esse lugar, ou a gente fica, isso tem que passar de uma vez, eu quero ver como vai ser depois, ou fica tentando fazer, e não tem essa saída, nós não temos, nem para lá, nem para cá, a gente só tem o agora. E como é que a gente vai se manter presente no aqui e no agora? Como é que a gente vai conseguir viver hoje? Que é o que a gente tem. E aí me vem muito a ideia, se a gente for pegar um copo com areia, por exemplo, ou um copo com um monte de papelzinho picado, e a gente botar esses papeizinhos dentro e a gente mexer com a colherinha, os papeizinhos vão ficar todos misturados, assim, tudo misturado, tudo
confuso. E quando a gente para de mexer o copinho, quando a gente deixa ele bem quietinho, aqueles papeizinhos vão calmando, vão calmando, vão calmando, e eles vão para o fundo do copo. E para viver o hoje é isso que nós precisamos fazer. Parar para sentar. Quando eu faço isso, porque quem é que fica agitando esse copo, né? Porque a nossa cabeça é o nosso copo, quem é que fica agitando ele? É a nossa mente. A nossa mente com muitos pensamentos, tentando encontrar saídas, tentando lutar, tentando fugir, ou muitos congelando, né? E, na verdade, o que a gente precisa é silenciar. Silenciar, parar um pouquinho, para perceber o que está se passando dentro de mim, quais são os meus sentimentos, quais são as minhas dores, quais são as minhas angústias, né? E é esse tempo que a gente vai precisar desenvolver e vai precisar trabalhar para conseguir lidar com isso tudo que nós estamos vivendo. Porque se nós formos tomados pelo medo, se a gente entrar nessa energia do medo, nós vamos adoecer. E o que eu tenho visto na clínica, né, especialmente nesses últimos tempos, é o aumento das crises de pânico, né, e ansiedade e depressão. Muito mais do que já era antes, agora isso ficou escancarado. E a gente vai precisar ter essa atenção e esse cuidado com as pessoas, né? E como cada um vai ter que olhar para si, vai ter que cuidar de si nesse momento, para poder cuidar do todo. É assim que eu tenho percebido isso tudo. E aí a gente vai ter que trabalhar com uma coisa que às vezes é bem difícil, que é a aceitação. Como que a gente aceita o que está acontecendo? Como que a gente para de brigar com o que eu não posso mudar? Então, assim, como é que eu aceito isso? Ah, mas então eu não vou fazer nada? É assim mesmo? Não, não é uma aceitação de eu não tenho nada com isso. Não, é uma aceitação de que eu não tenho como mudar isto, que está fora. Porque eu só posso mudar o que está dentro de mim. Eu só posso mudar aquilo que eu consigo fazer. Eu não posso mudar o que o outro tem que fazer. E é aqui que começa um grande desafio, um super desafio. Porque muitas vezes eu quero que o outro mude, eu quero que os outros façam diferente, mas eu não consigo fazer o meu processo de mudança, a minha parcelinha de mudança, a minha partezinha de mudança. E o relacionamento, né, os relacionamentos, como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com as pessoas, eu sempre digo que o outro é meu espelho. Ele vai mostrar para mim. O outro que eu digo pode ser o meu colega, pode ser o meu marido, pode ser o meu filho, pode ser tudo, pode ser tudo que está fora de mim, pode ser o meu espelho e vai me espelhar tudo que eu tenho de bom, que eu vou chamar de luz, e vai espelhar tudo que eu tenho de ruim, que eu vou chamar de sombra. Então, esses relacionamentos passam a ser desafiadores, porque eles vão mostrar para mim aquilo que eu tenho que mudar. E aí eu vou me deparar que aquelas pessoas que me incomodam, eu vou ter que parar para perceber que aquilo que me incomoda no outro, eu tenho um pouquinho disso em mim. E aí eu vou ter que olhar para isso, e eu vou ter que entrar em contato com as minhas imperfeições. Eu vou ter que entrar em contato com as coisas que eu carrego da minha história, com as minhas mazelas. Eu vou ter que entrar em contato com essas coisas que eu antes escondia. E a pandemia fez isso. Porque a gente saiu das distrações e precisamos, fique em casa, né? Fiquem na casa concreta, com a minha família, né? E fique em casa dentro de mim, porque muitas vezes a gente acaba ficando sozinho em casa e eu vou ter que olhar para essa pessoa que eu sou e vou ter que ficar olhando para mim e eu inevitavelmente vou entrar em contato com as minhas partezinhas, principalmente com as minhas imperfeições. E quando eu entro em contato com as minhas imperfeições, eu vou entrar em contato com a minha vulnerabilidade.
E esse contato com a minha vulnerabilidade é o que me torna humana. E quando eu combinei com a Sumaya, então, que eu faria essa palestra hoje, esse encontro hoje virtual, eu entrei em contato com uma super vulnerabilidade minha, que eu não manejo essa plataforma. Eu tive que entrar em contato com essa minha imperfeição, porque falar não é um problema, mas falar nessa telinha para mim passou a ser um problema, né? E aí eu tive que ver essa coisa e o que eu faço com isso? Né? Eu fui fazer aula para a gente poder manejar, e agora eu me dei conta que umas telinhas, umas abinhas que tinha ali em cima sumiram, eu não sei onde foram parar aquelas abinhas ali em cima. E depois eu vou ter que dar uma procurada para ver se eu consigo, né? Então, isso é minha humanidade. E nós todos somos humanos. E a gente olhando para essa nossa humanidade, a gente vai conseguir perceber que sim, que tem coisas que eu vou dar conta, sim, tem coisas que eu não vou dar conta, tem coisas que eu vou ter que pedir ajuda, tem coisas que eu vou ter que realmente mudar, tem coisas que realmente eu vou ter que deixar para o passado. Né? E aí essas coisas todas que a gente vai tendo que essa pandemia trouxe, né? E está fazendo com que a gente realmente centre a nossa atenção e olhe para a pessoa mais importante da face da Terra, que somos nós mesmos. Então, hoje, a gente vai ter que sair para ir trabalhar, a gente vai ter que, né, como vocês estão tendo que planejar dia a dia o que vão fazer, né? Como fazer isso, tem uma dor nessas coisas todas, né, assim, nesse esforço que a gente tem que fazer todos os dias, mas com menos sofrimento. E tem um livro da Monja Coen que eu adoro, que é A Dor é Inevitável, o Sofrimento é Opcional. Então, assim, como que a gente escolhe ficar sofrendo, né? Nós não precisamos ficar sofrendo, tá, ok, tá difícil, beleza, tá bom, e o que a gente vai fazer agora? Vamos adiante, precisamos ir adiante, precisamos continuar seguindo, né? E aí a gente vai ter que olhar de frente isso tudo, e eu acho que esse é o grande desafio, é olhar de frente para isso tudo que essa pandemia nos trouxe, né? Olhar para mim, olhar para o meu relacionamento, olhar para o meu trabalho, olhar para aquelas coisas que realmente eu gosto. E também tem uma coisa que eu acho muito legal, que isso que a gente está podendo fazer é ampliar a consciência mesmo, né? E quando eu estou no caminho do amor por mim, amor pelo outro, é um caminho, é o amor. O oposto desse caminho é o medo. Então, se eu me conectar com essa energia do medo, se eu me deixar ser tomada por essa energia, se eu realmente alimentar isso, e como é que a gente alimenta o medo? Falando dessas coisas, né, assim, provocando, né, muitas vezes a gente acaba entrando nas discussões, a gente acaba tentando, o que eu percebi muito também nesse período todo, são as polarizações, o que é o certo, o que é o errado, isso é bom, isso é ruim, e eu acho que a gente, alimentando isto, né, a gente também vai estar entrando na energia do medo, porque a gente vai estar trabalhando numa separatividade, o amor une, o medo separa, né? Então, todas essas coisas que a gente vai fazer com que a gente vá ampliando a consciência, né? E que nós estamos, e quando a gente amplia essa consciência, a gente vai se dar conta que a gente está aqui nesse mundo, né? Por que nós estamos nesse mundo? Por que nós estamos exatamente neste momento, né? Vivos nesse momento de pandemia, né? Porque nós estamos, de alguma forma, nós temos um papel a cumprir. E nós estamos aqui nesse mundo a serviço. Todos nós temos algo para dar para esse mundo, né? Nós estamos a serviço desse mundo. E a forma de colocar esse serviço no mundo é colocando o nosso amor em movimento.
E aí eu pergunto, quando ou o que cada um de vocês sente que é o amor? Que cada um, como é que vocês sentem que vocês estão colocando o amor em movimento? Porque é o amor que vai nos proteger. É quando a gente se comprometer com essa partezinha que vai nos proteger e que vai nos dar força e que vai fazer nós levantar de manhã e que vai fazer com que a gente enfrente os desafios e que vai fazer com que a gente continue um dia depois do outro. E cada um tem a sua forma de botar o amor em movimento. Isto vai fazer com que a gente transforme não só a nossa vida, mas a vida de cada uma das crianças com quem vocês vão estar. Quando a gente tiver essa consciência, estamos a serviço do todo. Quando eu faço a minha parte, quando eu cuido de mim, quando eu me responsabilizo, eu vou estar fazendo para o todo também. E isso eu acho muito lindo. E é assim que eu entendo, né, que a gente vai atravessar essa pandemia, que a gente vai atravessar esse mar turbulento, que a gente vai conseguir superar tudo isso que está acontecendo. Essa consciência, né, e essa forma de... Tá, Cris, tu vai me perguntar assim, né? Tá, Cris, tá, e como é que a gente faz isso, né? Estar no presente, se conectar com o amor, né, e poder colocar ele em movimento, vai exigir da gente, então, o primeiro ponto é o silêncio. Eu preciso silenciar, eu preciso ouvir o que se passa dentro de mim, escutar meu coração. Então, algumas ferramentas e algumas práticas que a gente poderia estar trazendo para o dia da gente. Então, como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Uma das formas é, sim, tirar um momentinho para ficar quietinho. Se escutar. O poder da meditação. Né? O que é a meditação? Às vezes, eu não sei quem de vocês aqui pratica a meditação, ou já teve experiência com meditação, mas uma das coisas que eu escuto muito é que isso é muito difícil. Isso não é para qualquer um. Isso precisa de muito esforço. A meditação, para mim, o que eu entendo da meditação, esvaziar a mente, é não pensar em nada, né? As pessoas dizem normalmente. A meditação, a gente não tem como não pensar em nada. A nossa mente está o tempo todo pensando pensamentos. E eu também gosto de né, uma brincadeira que a nossa mente mente constantemente. Então, se a gente deixar ela vai ficar contando um monte de historinha pra gente. E a meditação é parar, fechar os olhos e observar os pensamentos. E os pensamentos, eles são como nuvens, eles passam. Se a gente começar só a ficar ali quietinho, respirando, né, e observando esses pensamentos, eles passam. E a gente pensa 50 mil pensamentos, eles são super aleatórios, e a gente às vezes não se dá conta, né, nem do que está pensando. E uma coisa muito interessante é que 95% das coisas que nós fazemos, ela vem do inconsciente. Apenas 5% está no plano da consciência, 5%. Então, vocês imaginam o que é o poder do inconsciente? Quantas coisas eu faço que eu não queria fazer, quantas coisas que eu falo que eu não queria ter falado, que eu nem sei por que eu falei, é porque eu não sei essa parte minha que está escondida. Então, quando eu paro, fecho os meus olhos e observo o que eu penso, e isso a gente pode começar fazendo 1 minutinho de silêncio, depois a gente pode aumentar para 2 minutinhos de silêncio, a gente pode fazer 5 minutinhos de silêncio. Quando a gente conseguir, né, mais ou menos assim, né, quando a gente conseguir 15 minutinhos de silêncio, a gente vai perceber que os pensamentos, eles começam a diminuir. Eles vão ficando mais lentos. Eu vou continuar pensando,
mas eu não vou prestar atenção nele, porque são nuvens, elas passam. E isso é uma coisa que a gente pode fazer, e não precisa muito tempo, não precisa um espaço especial, não precisa nada. Basta a gente se recolher um pouquinho e colocar. Então, essa é a meditação que eu acredito. Existem meditações guiadas que a gente pode ver nos diversos aplicativos, também ajuda bastante, né? Então, essa prática do silêncio da meditação. E uma das coisas que eu acredito muito, e isso foi uma coisa que eu construí ao longo da minha vida profissional, que no início, quando eu saí da faculdade, a gente sai muito técnico, a gente sai muito científico, né? E eu brinco que na faculdade o meu Deus morreu, né? E eu precisei encontrar ele depois. Então, assim, hoje eu tenho uma consciência de Deus, né? Independente de uma religião, mas eu acredito numa força maior, em algo maior, é no que eu tenho fé, e eu acredito no poder da oração. Então, quando eu silencio, quando eu observo os meus pensamentos e não alimento mais eles, eu posso entrar em contato com a oração. E nesta oração, eu vou pedir o que eu preciso, que é força, coragem, né? Que eu possa realmente estar em verdade, que eu possa me comprometer com o amor. E depois eu também agradeço tudo que eu tenho. Então, são instrumentos que a gente pode pôr no dia a dia. Uma outra coisa que é muito importante também é a nossa alimentação. Como a gente está se alimentando, como a gente está comendo, qual o tipo de comida que eu estou me alimentando, né? Porque a alimentação, ela interfere diretamente na mente, né? Nessa Maia. Sim, ela interfere diretamente na mente, então a gente precisa prestar muito atenção nesse alimento, né? Uma das coisas que eu acredito é o contato com a natureza, né? A gente pode estar em contato com a natureza, caminhando de pé descalço, mexendo no jardim, na horta, né? Fazer caminhada, trilha, coisas que a gente pode estar fazendo num espaço aberto, arejado, né? Isto, né, eu realmente penso que estar na natureza é estar com Deus, né? Porque é incrível a beleza disso tudo e o quanto a gente se energiza nesse lugar, porque nós precisamos de energia, nós precisamos de força para levantar de manhã, para poder fazer as coisas todas que a gente está fazendo. Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode tá buscando para estar no presente. Nós só temos o presente. Porque uma coisa é certa, nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada, nós não sabemos o dia de amanhã, e soltar, né, abrir mão disso, confiar, ter fé, aceitar as coisas como elas são, sempre a partir do centro, sempre a partir de mim. Eu me reconhecendo, eu me percebendo, eu me sentindo. E aí, né, eu pergunto para vocês, como é que a gente pode ser feliz agora? Como é que a gente pode ser feliz hoje? Apesar de tudo isso que está acontecendo lá fora. Onde eu encontro um espacinho, né? Onde eu consigo paz? Onde eu vou me sentir satisfeita? Onde eu vou me sentir alegre? Onde é que para cada um é esse lugarzinho? Ou o que é que eu vou fazer que vai me levar para esse lugar? Porque esse lugar não está fora, esse lugar está dentro. Mas o que é que faz com que eu conecte com esse amor dentro de mim?
Então, eu agora vou ter que achar aqui nas minhas abinhas, que eu não sei onde eu botei. Eu queria convidar vocês para fazerem um momentinho de silêncio para experimentar junto. Vocês topam fazer isso? Pode ser? Então, eu vou pedir, eu primeiro vou localizar aqui, vocês me perdoem a minha falta de habilidade, mas eu vou ver se eu localizo aqui para poder compartilhar com vocês, tá? Tá, eu achei aqui. Então, eu quero só ouvir um pouquinho, assim, como é que é para vocês receber isso, como é que é ouvir isso, e se vocês, assim, quem está acostumado a fazer um momentinho de silêncio, quem está acostumado a fazer uma meditação, como é que, eu queria ouvir um pouquinho, tá, antes de eu colocar aqui uma música para nós. Quem quer compartilhar comigo? Acho que ninguém quer compartilhar comigo. Ai, eu me sinto sozinha aqui, minha gente. Os colegas entraram no momento de silêncio. Mas assim, Cris, na verdade, assim, falando da minha experiência, né, muito difícil a gente parar sem fazer nada, né? Eu tenho bastante dificuldade nisso. Muitas vezes eu fico sentado no sofá, deitado no sofá, sem um rádio, sem nada ligado. Mas aí eu tô mexendo no celular. Muitas vezes, assim, desligar, eu tenho bastante dificuldade com isso, né? Isso aí. Eu acredito que não seja somente eu, né? Uhum. Então, tu fica lá com o teu copo cheio de papelzinho, mexendo, os papelzinhos tudo misturadinho lá dentro, né? Uhum. O celular é um grande anestesiador. Quando eu fico lá no celular, eu não sinto. Eu só passo. Né? Quem mais? Cláudia, tu ia falar também? Eu acho que é a nossa colega Mike que quer falar. Eu não consigo ver, mas Mike, por Oi, favor. boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu faço terapia holística já faz quase 2 anos. Eu precisei buscar, na verdade foi no início do ano passado, 1 ano e meio mais ou menos, por questões diversas, né, que a gente precisa, no final das contas, buscar alguma coisa além para conseguir prosseguir, né. Uhum. E aí, algo que eu faço há bastante tempo, já fiz muito o Ho'oponopono, e agora, há bastante tempo, eu tenho estudado sobre os mestres ascensionados, e também é uma fuga e uma forma de encontrar explicação para algumas coisas que, na verdade, não tem muita explicação. E eu tento parar sempre que dá, eu não consigo todos os dias, eu preciso me concentrar muito para conseguir, porque a mente mente, sim, e mesmo que a gente não queira pensar, a gente está pensando, né? Até tentando desconcentrar ou concentrar, a gente está pensando. Mas é algo que precisa ser construído diariamente, né? Um pouquinho a cada dia. Eu não consigo sempre, mas é algo que eu percebo muito a diferença quando eu faço. No sábado eu fiz bastante, eu tive mais tempo livre. No domingo, ou em alguns momentos que eu estou sozinha, mas não pode ser na escola, ou quando os meus filhos estão comigo em volta, eu não consigo estar sozinha, mesmo que eu desça, então, lá para baixo, para minha casa, e eles ficam aqui em cima, e eu tiro alguns minutos e faço. E toda vez que eu sinto a necessidade, que começa de novo a aumentar, né, que seja
ansiedade ou coisas que a gente não controla, eu tento, né, voltar assim. É algo que eu tive que encontrar para mim, senão eu não sei onde eu estaria agora, hoje, pelas necessidades que se fizeram presentes na minha vida, né? E Então, te eu posso ajuda, dizer, né? olha, eu acho que me salvou. É isso aí. Então, a gente tem aqui a Mike podendo compartilhar o quanto esse pequeno, porque é pequeno, né, ritual, pode trazer um grande benefício. E assim, Mike, é uma tarefa que é para o resto da vida, né? Sim, é algo que precisa ser, né? É como uma outra, é como uma técnica, precisa desenvolver. Se tu deixar, isso cai no esquecimento, Isso mesmo. precisa ser muito responsável com isso para manter, né? É como Pra escovar os continuar. dentes. É como escovar os dentes. A gente precisa de muitos anos para criar o hábito e agora a gente, né, não consegue dormir sem escovar os dentes. Então, assim, é uma prática que vai exigir, né, uma disciplina e tal, mas que é possível, né? Então, assim, a minha proposta era convidar vocês para experimentar, fazer isso juntos. Né? Assim, eu sei que para quem não está acostumado pode ser um pouquinho mais difícil, mas é um convite. Eu queria propor para vocês a gente experimentar um pouquinho. Vocês topam? Podemos fazer assim? Então vamos lá. Como é que a gente começa então assim, né? Uma postura que a gente fique com a coluna ereta, sem ser rígida. Né? Senta assim em cima dos isquios, bem direitinho, deixa a coluna alinhadinha. A gente não vai parar de pensar, tá, minha gente? A gente vai continuar pensando. Então, quando a gente estiver de olhinho fechado, lá eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, e aí a gente vai, inspira pelo nariz, solta pelo nariz. E os pensamentos que vão vindo, simplesmente observa, não gruda em nenhum deles, não, assim, a mente vai começar a pensar, mas que besteira isso, que bobagem, isso não vai dar certo, deixa passar, só observa e deixa passar, tá? E eu vou colocar uma música, tá, e detalhe, só presta atenção no arzinho que entra e no ar que sai pelo nariz, porque vai perceber que o ar que entra, ele é gelado, e quando solta o ar, ele é quentinho. Então, se tu perceber, ficar ligado só nessa sensação do ar geladinho e do ar quentinho, te concentra ali e observa esse ar entrando e saindo, isso vai ajudar muito, tá? A coluna, olho fechado, a respiração, e eu vou colocar a música e a gente vai fazer isso juntos, tá? Eu vou colocar, pera um pouquinho. Eu vou compartilhar essa tela. Não preciso compartilhar, eu vou fazer só o áudio, tá? Sumaia, só me dá o ok se tá ouvindo bem, tá? Ouvindo? Não dá para escutar, Cris. Peraí, então. Ok? Então, vamos lá, minha gente. Fechando os olhos. Observa esse ar que entra, esse ar que sai. E vai soltando. Como é que a gente pode ser feliz no agora?
un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Aos pouquinhos, vai fazendo um movimento com as mãos, vai abrindo os olhos. No seu tempo, cada um no seu tempo. Então, uma amostrinha bem pequenininha. A música, ela tem uma vibração também, né? As músicas também são uma forma de nos trazer e nos conectar. Eu, pessoalmente, gosto muito de mantras, justo pela vibração e pelo significado que cada um tem. Então, eles fazem com que a gente entre numa sintonia diferente. Então, essa é a música que eu gosto. Mas eu entendo que a música é uma coisa muito pessoal e cada um vai ser tocado pela sua música, né? Então, assim, que vocês possam encontrar também aquilo que faz
vocês virem para cá, né? Para dentro, para que possa abrir o coração, para que possa realmente se abrir para o amor, né? Ampliar essa consciência sobre nós mesmos, estando consciente de que cada um que está aqui tem um papel nesse mundo, né? Se comprometendo com esse papel, fazendo por si, também fazendo para o todo. Era o que eu tinha pensado para hoje, em trazer para vocês e compartilhar com vocês. Gostaria também de ouvir, né? Como é que foi vivenciar isso? Se fez sentido para vocês. Eu trouxe aquilo que realmente para mim faz sentido. Então, que eu possa ter contribuído um pouquinho para vocês e trazendo alguns instrumentos que possam ajudar no dia a dia, algumas ferramentas, né? Estou aberta aqui para perguntas, para, né, o que vocês quiserem trocar uma ideia e para fazer uma partilha de como é que foi essa fala, de como é que foi esse exercício, e agradecer por ter compartilhado com vocês esse momento. E estou aqui à disposição. Muito obrigada. Pessoal, todos bem? Se vocês quiserem, né, argumentar alguma coisa, ou enfim, contribuir com algo, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou fazer uma contribuição, né, minha, na verdade, que a Cris falou sobre o amor, né? E o amor é uma palavra bem forte, né? Bem linda, né? E o que a gente está fazendo agora, em si, é um ato de amor, né? O cuidado próprio, né? Então, eu vou expor um pouquinho sobre o que eu acho que é o amor, tá? O amor, ele é muito mais que um sentimento, se vocês pararem para pensar. Ele é uma escolha diária, uma decisão de vida. O amor é uma escolha que a gente faz todos os dias. Né? Então, só para compartilhar um pouquinho com vocês o que eu acho sobre o amor. Se alguém mais tiver algo, né, a falar, fiquem bem à vontade, tá? Antes da gente fechar esse momento. Ou eu estou no amor ou eu estou no medo. Exato. Somos movidos pelo medo, né, Cris? É isso aí. E a gente pode escolher o amor, sem dúvida. Eu também queria fazer uma pequena contribuição. O amor, realmente, né, a gente fala muito em amor e às vezes cai na banalidade essa palavra. E ultimamente eu tenho tido também experiências em meditação que a gente fez na nossa igreja. A gente fez uma coisa de meditação também, deixando Deus trazer coisas, né? Claro, cada um tem a sua fé, a sua crença, mas uma coisa que a gente também é quase um conhecimento comum, assim, de, por exemplo, uma planta, até acho que arroz, eu não sei, tem experimentos que eles fazem. Sim. Que eles põem sentimentos diferentes, né, em cada uma, e até nisso faz diferença. Então, com certeza, sempre faz diferença se tu põe amor no que faz, né? Sempre, sempre, sempre. Todo mundo nota a diferença. Uhum. E é muito lindo isso, Marina, que tu está falando. Tem um experimento também, tem esse do arroz e tem da água, do Masaru Emoto, que ele fotografa as moléculas da água quando tu direciona palavras de amor, e é lindo, as fotos são maravilhosas, vale a pena pesquisar, porque é isso mesmo. A palavra tem poder, né? Então, tudo que sai, né, da minha boca, né, ela está provocando algo no outro, né? Isso aí, bem lindo. Obrigada, Marina. Se eu puder. Anjo. Assim, eu ainda nessa história de
de amor, né? Muitas vezes a gente gosta de falar que a gente ama determinadas coisas, enfim, ou pessoas, mas eu acho que a gente primeiro precisa entender e conseguir amar a si mesmo, né? Quando a gente não tem um amor a si mesmo, um amor próprio, né, vai ser difícil conseguir amar qualquer outra coisa que estiver em volta ou que for fazer. Se a gente não for buscar alguma coisa que nos faça feliz, alguma coisa que nos transforme de uma forma ou de outra, acredito que tudo se torna mais complexo. Então, eu sempre, e nos últimos, acho que 2 anos, eu tenho tentado buscar coisas e fazer coisas que eu acredito que são positivas, indiferente do que o outro pensa, né? Eu sei que isso às vezes parece banal assim dizer, né? Mas eu fui buscar coisas que me faziam feliz. Então, nos últimos tempos eu tenho feito isso e eu me sinto melhor. Então, eu acho que se eu estou me sentindo melhor, eu já estou ganhando com isso. Uhum. Era só isso. Obrigada, Ângela. Tu trouxe uma coisa que eu acho legal a gente poder falar. Eu não sei, a gente fala muito de... Tem uma diferença entre egoísmo e amor próprio, né? O egoísmo, eu normalmente penso ele assim, né? Quando eu quero que tu faça o que eu quero, né? Isso é do egoísmo. O amor próprio é quando eu faço aquilo por mim, aquilo que eu considero que é importante para mim e eu me responsabilizo. Então, muitas vezes, para eu chegar nesse ponto, eu primeiro preciso ser honesta comigo mesmo, preciso ser honesto, né? Quando eu sou honesto, eu me responsabilizo, então eu desenvolvo a minha autorresponsabilidade. E quando eu me trato gentilmente, amorosamente, quando eu realmente tenho esse cuidado e essa atenção comigo, né? E com o outro. Né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, fazer essa diferenciação. Bem legal, Ângela, obrigada. Quem mais? Como é que alguém fazendo uma observação a respeito desse momento do silêncio? Como foi? Eu acho também, vou complementar o que a Ângela falou, que eu acho que além do amor próprio, quando a gente acorda de manhã e já aceita, vamos dizer, tem sol, a gente aceita o sol, já tudo fica melhor. Tá chovendo, aceita essa chuva, isso não são coisas que nós podemos mudar. Isso. Quando você levanta, já quer transformar, já fica reclamando, o dia já vai se tornando ruim, né? Então, qualquer coisa, tudo fica um empecilho, tudo fica ruim, tudo fica chato. Então, eu acho agradecer, tipo, né? Ai, que sol lindo! Ai, que geada linda! Eu amo geada, eu não posso falar muito aqui, eu amo. Essas coisinhas, assim, sabe? Vai agradecendo, vai pegando, é tão bom tu olhar, tu agradecer, o dia fica maravilhoso, fica tudo muito bom, tudo muito leve, sabe? Eu acho que isso seria um complemento também do amor próprio, né? Sim. É isso que eu acho que eu queria falar. Obrigada, Eliane, bem legal isso que tu trouxe, né, essa questão do agradecer, do poder da gratidão, né, a gente tem falado tanto do poder da gratidão, e a gratidão vai nos levar para o perdão, né, então, para o perdão, para o auto-perdão, para as coisas que a gente fez e que a gente não gostaria de ter feito, as coisas que a gente se arrepende, né, então, assim, quando eu posso me perdoar pelas minhas falhas, ou pelas minhas dificuldades, ou pelos meus erros, né, e eu também vou perdoar o outro, né? Então, assim, aqui a gente teria, meu Deus, um universo para abrir para só nessa relação de gratidão e perdão, né? Então, assim, sem dúvida, muito importante. Oi, Elis. Oi! Você estava falando sobre a questão do silêncio, né? Como é importante e como a gente está pouco em silêncio.
eu sou uma pessoa muito ruidosa, eu não paro quieta nunca. Eu falo com as mãos, com os pés, com os joelhos, com os cotovelos, eu derrubo tudo. Mas eu tenho sempre aqueles meus gritos internos. E como é importante a gente, às vezes, parar para só escutar o som das coisas e como a gente percebe. Eu comecei a perceber que eu era barulhenta, porque eu achava que todo mundo fazia barulho. Quando eu parei, eu comecei a perceber o quanto esses ruídos estão dentro de mim. E aí eu comecei a buscar formas, né? A gente estava refletindo sobre a questão do amor, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, com o tempo a gente também vai mudando, coisas que eram muito importantes, né? Que parecia que, eu vou fazer isso porque eu me amo. Hoje eu penso assim, eu não vou fazer porque eu me amo. Né? E aí, eu fui buscando outras alternativas, porque eu não paro quieta nunca, né? Eu preciso me movimentar. E ultimamente eu fui buscando a parte de me internalizar, parar mais, porque como a gente ficou 1 ano e 2 meses trabalhando dentro de casa, eu precisei encontrar dentro de casa o meu silêncio. E eu comecei a me dedicar mais à cozinha, a cozinhar. E eu percebi que quanto mais eu cozinho, eu comecei a comer menos. Porque aí entra aquela questão de preparar para o outro, né? De compartilhar, de convidar. Claro que a gente não pode estar, né, aglomerando. Né? Então, eu fui buscar alguma coisa fora, porque, primeiro, tudo parecia que tinha que ser trabalho. Né? Eu já passei por, quando era mais novinha, fazia meditação, parava embaixo de uma árvore, abraçava árvores, só que a gente vai mudando e coisas que de repente eram muito importantes não são mais tão importantes. Vem outras alternativas. Né? Isso que tu tá falando é bem lindo, Elis, porque tu encontrou na cozinha uma forma de colocar o teu amor em movimento, né? Então, assim, como eu coloco o meu amor em movimento, né? Essa é uma forma. E aí, quando tu faz isso, tu sai de ti em direção ao outro, e com certeza isso vai dando lugar e vai acalmando essas coisas que estão dentro da gente, às vezes, assim, muito agitadas, que a gente nem sabe por que tá. Né? Então, assim, é uma forma de canalizar essa energia de uma forma muito bonita, é lindo isso, é bem isso. E sim, os valores vão mudando na medida em que eu amplio a minha consciência, né? Se eu tenho, né, se eu coloco, assim, bem de pertinho aqui, eu não consigo ler o que está escrito na capa desse caderno. Agora, na medida em que eu vou me afastando dela, que eu vou ampliando essa distância, eu consigo ter mais clareza e a ampliação de consciência. É assim, eu preciso me distanciar um pouquinho para poder ver o todo. Bem legal, bem legal. E é consciência que faz com que a gente mude, né? E esse momento todo de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, que todos nós estamos vivendo, né? É para ampliar nossa consciência e para rever os nossos valores. O que se dizia, né? Agora não se fala mais tão assim, né? Mas o que se dizia lá nos primeiros tempos? Só o essencial. Só o essencial. E o que é essencial, né? Para cada um, o que é essencial. Muito legal, bem jóia. Muito bom. Quem mais? Eu não consigo ver todo mundo na minha tela. Eu posso falar? Sim. Teve um amigo meu que falou um dia assim, ó, reclame menos e agradeça mais. Então, acorda pela manhã e começa pedindo coisas boas pelo teu dia. Sabe? E ao anoitecer, agradece o teu dia e pede um novo dia bom. E eu comecei a fazer isso e realmente, assim, melhorou muito. Que lindo. Acordar de manhã, abrir os olhos e pedir coisas boas,
que esse dia seja melhor que ontem, sabe? Mais produtivo, mais calmo, mais tudo. E eu comecei a fazer isso e realmente me ajudou um monte. Isso tem um poder, né? Tem um poder, assim, enorme de tu se sentir bem. Não tu já acordando, bom, hoje tá chovendo, pô, já tô atrasado, ou alguma coisa assim. Não, faça com calma, não adianta tu atropelar as coisas. Tudo tem um tempo, né? É isso aí. Respeitar esse tempo, né, interno e ajustar no tempo externo, assim, é um desafio. Isso Pra aí. gente parar e agradecer mais, ao invés de só reclamar, as coisas fluem mais naturalmente, bem melhor. Com certeza, com certeza. Obrigada. Tá como Rafael. Como é que é teu nome? É Sônia. Sônia, tá joia. Obrigada. Isso mesmo. Gente, tem muita coisa pequena que pode ser grande, se tornar grande. E a gente precisa estar atento, só ligado, percebendo, né? Menos distraído no celular, menos distraído com as coisas do externo, mais atento no que se passa dentro de mim. Como que eu estou me sentindo? Como é que eu cheguei aqui hoje? Como é que eu estou saindo daqui hoje? Né? O que fez sentido para mim? O que me incomodou? O que eu não gostei? Né? Onde tem as insatisfações no meu dia, as minhas frustrações? Observa. Esse lugar é um lugar que é um universo que pode nos trazer grande conhecimento. Né? Eu tenho uma prática que a gente chama de revisão diária, que antes de dormir, a gente pode sentar, né, um pouquinho lá na cama, pode ser na cama mesmo, né, fecha os olhos um pouquinho e faz uma revisão do teu dia. O que aconteceu no teu dia? Na revisão diária, a gente começa, diferente da gratidão, a gente vai colocar aquilo que incomodou. O que me incomodou nesse dia? O cara andando no carro da frente muito lento. Eu fiquei muito irritada com ele, anota isso. Fiquei irritada, eu tinha vontade de xingar ele. Aí se a gente vai fazendo um diáriozinho, né? Uma semana depois, tu pega e lê. Quantas vezes tu ficou irritado, quantas vezes tu reagiu, quantas vezes tu brigou. A gente vai começando a perceber como a gente está nesse mundo. E ali tem pra gente uma, eu diria que me fugiu a palavra, enfim, ver esse registro de uma semana vai mostrar para mim de que forma eu estou me colocando nesse mundo. Né? A forma como eu reajo às coisas, eu não ajo, eu reajo. Né? Sim, se o outro carro da frente estava muito lento, será que era porque eu não estava muito acelerada? E aí eu paro de projetar fora e começo a olhar para dentro. Quando a gente começa a fazer essa revisão diária, a gente começa a perceber que eu preciso mudar, que eu tenho que me dar conta de que tem alguma coisa que não está certo comigo. E aí eu vou fazer o processo de mudança, e é muito legal isso, né? Caminhão e ônibus, eu não consegui ler andando. Então assim, esse movimento é muito importante que a gente faça, e registre. Desafio vocês, uma semaninha só uma semaninha, fazer para observar o que acontece, o que vocês vão descobrir sobre vocês nessa uma semana de registro. Bem interessante. Desafio. Muito bem, pessoas. Acho que muitas coisas para a gente pensar, né? Mais alguém? Bom, então, se ninguém vai falar, eu vou falar um pouquinho. Quase não gosto de um papo. Ah, meu Deus! Só para complementar algumas questões, né, Cris, que tu falou sobre a questão do uso do celular, né? Eu até na minha prática clínica, né, no meu trabalho, às vezes eu me deparo com pacientes de 4,
3, 4 anos que vem ao consultório, né, justamente por questões já de sobrepeso, enfim, reeducação alimentar, com o uso do celular durante uma consulta inteira, né? Então, isso é muito, muito frequente e a gente começa a observar no nosso dia a dia que as pessoas, conhecidos, familiares, esquecem de curtir o momento, né, o agora, por questões de telefone, rede social, enfim, né, e a gente acaba, sim, trabalhando muito, né, enfim, com o telefone, enfim, tudo muito prático, a conversa, né, mas tem certos momentos que isso precisa ficar, né, de lado para curtir realmente a vida, né, que realmente importa, né. Então, são observações que cada um também pode fazer durante, né, agora um tempinho, né, e observar se está chegando em casa, tá, o que eu estou fazendo? Estou dando atenção para minha família, estou trabalhando, o que eu estou fazendo? Meu filho está ali querendo atenção, meu marido, minha mãe, enfim, né, parar para pensar mais no que está se vivendo naquele momento, né, porque já vivemos tantas situações ruins e tristes, né, de perdas, enfim, ganhos, que a gente acaba dando mais atenção para esses pequenos momentos que a gente já não consegue conviver muito, né, então a gente tem que dar atenção para esses momentos que a gente está com a família, principalmente com os amigos, né, então, só para complementar, né, essa parte. Sim. E passamos por dias difíceis, né? Mas vai passar, né? É o que a gente escuta, né? Bastante em mídias, né? E precisamos acreditar que sairemos muito melhor dessa, né? Com certeza. Eu acho que isso é bem importante ressaltar também. Exatamente, acho bem legal isso que tu trouxe, Sumaia, a questão do celular é uma compulsão, né? Assim como a compulsão alimentar. Infelizmente. É uma compulsão também, né? A internet é uma compulsão, todas essas compulsões, né? A gente vai entender isso na clínica, que todas as compulsões, elas estão a serviço de anestesiar uma dor que muitas vezes eu nem sei que dor é, né? Mas ela vem para me anestesiar. E uma prática, né, também é uma coisa que a gente pode estar fazendo também, é uma outra dica que eu chamo de austeridade consciente, né, é quando eu me proponho a tirar do meu dia a dia algo que eu entendo como sendo muito importante. Então, assim, algumas, né, coisas que a gente pode fazer, o açúcar, a internet, né, coisinhas que a gente pode, pequenas coisas que a gente pode, assim, uma semana, vou ficar, assim, 5 dias sem fazer isso, sem fazer o consumo disso, sem usar isso, e vamos ver como é que a gente se sente, o que acontece dentro da gente, sem aquela coisa que eu uso para me anestesiar. O que eu vou sentir, né? Porque o sentimento, a gente precisa sentir os sentimentos, porque quando eu vou sentir, eu vou dar sentido, né? Então, esse seria também uma prática que a gente pode se colocar para se conhecer um pouquinho mais. Que o autoconhecimento é a saída. Isso sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E como sempre, né, excelentes palavras. E outra questão, Cris, e profs, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, isso incomoda. E é desafiador, como a Cris comentou no início, né, eu também não tenho habilidades com Meet, Google, não sei, né, toda essa tecnologia, mas a gente vai aprendendo, tudo nessa vida a gente aprende, né, e a nossa vida, ela é feita de desafios, né, desafios estes que nos fazem crescer como humanos e melhorar a cada dia mais, né, eu acredito muito nisso. E os dias difíceis sempre, né, serviram para apreciarmos os dias bons,
Então, isso também é um ponto que eu gosto de comentar até nas consultas, enfim, na vida, né? Mas também só para compartilhar com vocês, né? E eu não sei, eu acho que a gente está até dentro do tempo, né, Raquel, Magali, eu não sei, a gente tinha comentado até 7h30, né? E em agradecimento especial, Cris, né, as tuas palavras, obrigado por compartilhar, né, todo o teu conhecimento, enfim, né? E a gente vai marcar um encontro, né, para te entregar um mimo, né, da Secretaria da Educação, né, em agradecimento por este momento único, tá? E a gente vai, sim, né, se Deus quiser, e vai querer, né, marcar um encontro presencial dentro do que a gente tinha planejado, né, com tanto carinho também, né? Pessoal, espero que tenhamos melhorado um pouquinho o dia, né? Na verdade, a noite agora de vocês, tá? Qualquer coisa, estamos sempre à disposição, né? Não sei se a Cris ainda quer falar alguma coisa, ou a Raquel, ou a Magali, mas da minha parte seria isso também, fiquei bem feliz, né? Teve a interação ali dos profs, né? Enfim, e qualquer coisa, estamos aí para auxiliá-los. Eu quero aproveitar, então, para me despedir, né, e agradecer vocês por estarem comigo e me acolhendo, né, nesse meu momento de desafio também. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu realmente acredito que é compartilhando, né, assim, um pouquinho que eu sei, né, se eu puder compartilhar, esse é o meu propósito, né. Eu tenho para mim muito claro que o meu amor em movimento é isso. É quando eu posso falar e posso compartilhar aquilo que eu tenho, né? E é isso que eu trouxe para vocês, o meu melhor hoje. E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar, se quiserem escrever, eu estou à disposição, tá? Sempre, estou aqui aberta. Obrigadão, obrigada por hoje, muito obrigada. Nós que agradecemos, nossa, muito bom. Obrigada, Cris, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né, participando desse momento muito especial para todos nós. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, boa semana, fiquem bem, até a próxima. Beijo para todos, até a próxima. Outro, obrigada, Cris, tchau.